Agora o currículo do Dr. Adriano Sérgio Nunes Bretas. Ele é graduado em Direito pelo Centro Universitário Curitiba, especialista em Direito Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal, professor de Direito Processual Penal da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, advogado criminal, tem experiência na área do direito, com ênfase em Direito Penal e Processual Penal. Um célebre teólogo francês, falecido em 1997, chamado Michel Paist, dizia que se todas as noites, quando nós fôssemos deitar a nossa cabeça no travesseiro, nós fizéssemos um inventário dos nossos dias, nós veríamos a cada noite que nós fomos um rei por um dia, inebriados e felizes por tantas dádivas que Deus nos dá. Hoje, quando eu for colocar a minha cabeça no meu travesseiro, eu quero agradecer essa oportunidade ímpar que eu estou tendo nessa noite aqui na UPET. Um calor humano indescritível, uma atenção, uma atmosfera de acolhimento, de solidariedade, e eu quero agradecer, Jeffrey. Eu quero agradecer essas palavras elogiosas e merecidas que são proferidas a meu respeito. E quero fazer esse agradecimento em 3 direções. A primeira direção, um agradecimento institucional aos professores que se mobilizaram para fazer esse evento acontecer. Para mobilizar toda uma classe, para mobilizar funcionários, desde os idealizadores do evento até o mais humilde dos funcionários, responsável talvez pela limpeza dos banheiros. Eu sei o quanto dá trabalho fazer um evento desse. E eu quero agradecer, na pessoa do professor Jeffrey, que preside os trabalhos aqui, o professor Henrique Natal, o professor Haroldo César Natter, meu amigo pessoal, Carlos Vilar, companheiro de luta aí há tanto tempo, o meu ex-aluno, hoje professor da casa, o Carlos Schmindlin. Enfim, quero agradecer a todos e me penitenciar se porventura estou olvidando aqui algum membro do corpo docente dessa instituição. Aos membros do corpo discente, o faço na pessoa do Gideon, que compõe a mesa, e lanço aqui meu agradecimento a 2 pessoas caras que tenho aqui, 2 pessoas do meu afeto pessoal, a Gisele, minha cunhada, o Léo Saba, meu cunhado. E, como não poderia deixar de ser, os meus colegas de escritório, o André Pontaroli, o Tracy, que compõe essa mesa, o Adriano Colli, nosso estagiário, o mais recém-ingresso no escritório na condição de advogado, Matheus Macedo. Um advogado americano chamado Francis Lee Bailey, talvez o mais brilhante advogado americano de todos os tempos, desde Clarence Darrow. Ele tem um livro chamado A Defesa Não Para. E nesse livro, o Francis Lee Bailey diz que se ele tivesse uma escola para criminalistas, ele ensinaria todos os alunos a pilotar aviões. E ele faria os alunos levantar voo quando o tempo estivesse ruim, quando lúgubres nuvens trovejantes estivessem crepitando no ocaso, quando as aves mais audaciosas estivessem acovardadas, rastejando ao chão, e quando os aviões estivessem em péssimo estado de conservação. Os que conseguissem voltar com vida desse voo cego aprenderiam o significado de uma palavra muito importante para a advocacia: sozinho. Porque é assim que muitas vezes nós nos sentimos, sozinhos, nas longas noites de vigília, madrugada adentro, no estudo interminável dos autos,
naquele estado de espírito, naquela aflição, naquela angústia, que o gênio Evandro Lins e Silva muito bem cunhou a expressão estado de júri. É assim que muitas vezes a gente se sente, sozinho. E eu quero agradecer os membros da minha equipe, do nosso escritório aqui, publicamente, porque difícil se sentir sozinho quando a gente tem ao lado pessoas tão brilhantes, pessoas que nos acolhem tão bem, pessoas que estão sempre dispostas a se empenhar e nos ombrear no escritório quando a gente tem um desafio profissional. Então eu quero agradecer imensamente esses brilhantes profissionais que me ladeiam no nosso escritório. O tema que me é dado é o Tribunal do Júri. E vejam como o direito penal é rico. Falou aqui o Tracy, doutor na França, sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Falou aqui o Pontaroli sobre criminologia e o vale tudo penal. E venho eu falar sobre Tribunal do Júri. Veja a plurivalência das ciências criminais. O Tribunal do Júri, a minha exposição, ela está dividida em 3 etapas. A primeira etapa, eu gostaria de enfocar um aspecto constitucional do Tribunal do Júri e estabelecer com vocês uma premissa importante para que a gente possa dialogar. A segunda etapa é o desenvolvimento do nosso raciocínio e a terceira etapa, a conclusão. Portanto, a primeira etapa da nossa exposição, a premissa inarredável para que a gente possa sintonizar a frequência da nossa fala, para que a gente possa estabelecer um diálogo. Qual é o local de fala a partir do qual nós vamos contemplar o nosso objeto de estudo, o nosso mirante teórico, a partir do qual nós vamos olhar para o Tribunal do Júri. E o meu horizonte teórico e a premissa que eu gostaria de cravar no espaço mental desse auditório é que o Tribunal do Júri é uma garantia individual que está sufragada na Constituição, no artigo 5º, inciso 38. Esse é o nosso ponto de partida. Porque dizer que o Tribunal do Júri está no artigo 5º, inciso 38, não quer dizer qualquer coisa. Existe aí uma carga simbólica muito grande. Existe aí um significado que nós precisamos interpretar. O legislador não colocou, não deu assento constitucional para o Tribunal do Júri no elenco de direitos fundamentais, no elenco de garantias individuais do artigo 5º por acaso. Fruto de um acaso aleatório, de um capricho. Não. O Tribunal do Júri está no artigo 5º, inciso 38, porque ele é sim uma conquista democrática. Porque ele é sim uma conquista emancipatória e libertadora. Porque ele é sim um instituto que tem uma vocação para ser garantista. Esse é o primeiro ponto. O Tribunal do Júri tem que ser o mais benéfico de todos os ritos para acusar. A história está aí para mostrar isso. Se nós pegarmos os antecedentes históricos nos quais o Tribunal do Júri deita suas raízes, nós vamos ver, na Roma Antiga, o provocatio ad populum era um instituto pelo qual o indivíduo que houvera sido anteriormente condenado pela justiça togada saía em praça pública, conclamava as multidões para se ver redimido por aclamação popular quando ele houvera sido anteriormente condenado. É ou não é uma instituição garantista? O Tribunal do Júri, quando foi instituído na Inglaterra, em 1215, no Concílio de Latrão, quando o Papa Inocêncio III aboliu o juízo das ordalhas, instituiu o Tribunal do Júri. O juízo das ordalhas em que o acusado era amarrado a grossas cordas e pesadas pedras e arremessado ao mar. Se porventura os anjos do Senhor viessem salvá-lo, ele era inocente. Senão, já estava condenado. Institui-se o Tribunal do Júri como substitutivo
a esse juízo. É ou não é garantista? O próprio julgamento do Cristo. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, é muito claro em definir que Cristo já houvera sido condenado pelo conselho de anciãos. Vem Pilatos percebendo que, puxa vida, o que eu vou fazer? Naquela época do ano podia se libertar um prisioneiro, então ele coloca Barrabás e Cristo como uma chance a mais de, quem sabe, dar certo. O júri erra, claro que erra, mas erra querendo acertar. Então a ideia, o escopo, a vocação do júri é uma vocação garantista. Diferentemente do que muitos possam imaginar, o tribunal do júri não é garantia da sociedade em julgar quem é acusado de crime doloso contra a vida. Não, é o contrário. É garantia de quem é acusado por crime doloso contra a vida em se ver julgar por um igual, em se ver julgar por um semelhante. Porque o caboclo da beira barrenta do rio Piquiri, de Assis Chateaubriand, da onde eu venho, da minha querida Assis Chateaubriand, pode muitas vezes não querer ser julgado por um curitiboca, bunda de veludo, que passou a vida inteira nos bancos acadêmicos, sentando na primeira carteira com um óculinho na ponta do nariz, decorando fórmulas para passar num concurso. Pode ser que ele não queira. E a história é rica desses exemplos para mostrar que cada pessoa que está inserida numa subcultura, num caldo cultural, ela tem que ser olhada a partir desse contingente humano muito mais rico. E daí vocês podem me perguntar assim, ok, professor, eu já estou entendendo. Quando o legislador colocou o júri no artigo 5º da Constituição, ele quis dizer para o legislador ordinário, ei, legislador ordinário, procure dar a esse rito uma formatação tal que ele seja o mais garantista dos ritos. É isso, perfeito. Mas, professor, existe aí um paradoxo, existe aí uma contradição. Porque quem é acusado por crime doloso contra a vida, normalmente é quem é acusado por estar violando o bem jurídico mais caro ao ser humano, que é a vida. Acontece que, por paradoxal que possa parecer, apesar do crime doloso contra a vida tutelar o bem jurídico mais caro ao ser humano, que é a vida, é o único crime do qual ninguém pode se vangloriar de nunca ter cometido. É o mais humano dos crimes. É o mais antropológico deles. Foi o primeiro dos delitos, quando Caim matou Abel. Não tem classe social, não tem cor de pele, não tem idade. O crime de homicídio é o mais humanisticamente denso. E é por isso que o legislador constituinte quis que esse tipo de complexidade humana não estivesse adstrito a uma pessoa que tem muitas vezes a mentalidade intoxicada pelos vícios do legalismo rasteiro, que não consegue contemplar muitas vezes o ser humano na sua inteireza, que não consegue lhe lançar um olhar que não esteja aprisionado àquelas fórmulas pré-concebidas, dura lex, sed lex. Não! Para poder julgar um crime dessa natureza, eu preciso conclamar pessoas que possam lançar sobre o acusado, quem sabe um olhar de misericórdia, quem sabe um olhar de compaixão, quem sabe um olhar que não esteja preso por isso. E aí nós vamos compreender que a desnecessidade de fundamentação das decisões do júri, diferentemente do que muitos propagandeiam ser o seu principal defeito, na verdade é a sua melhor virtude. Porque o júri pode descortinar horizontes até então não cogitados por nós outros intraneus, operadores do direito, encastelados na nossa torre de marfim, na nossa redoma de vidro. O júri tem liberdade, tanto que as grandes inovações da jurisprudência vieram do júri. A inexigibilidade de conduta diversa, as causas supralegais de exculpação. Então o júri, ele tem essa riqueza
tem esse escopo, essa vocação garantista. Tem um problema nessa história. Acontece que, apesar do júri ser concebido para ser o mais benéfico dos ritos, apesar de o júri ter essa vocação garantista, atualmente, a formatação que o legislador ordinário, o legislador infraconstitucional deu para o júri, torna o júri a mais nefasta liturgia processual a que pode se submeter um acusado. Torna o júri o pior dos ritos. Ele é um bonde descarrilhado dos trilhos garantistas para os quais ele foi concebido. Ele deveria ser o mais benéfico dos ritos, e no entanto ele é o pior de todos os ritos. E por quê? Por várias razões. E aqui eu entro na minha segunda parte da fala. Nós precisamos nos mobilizar academicamente, nos mobilizar na trincheira da boa política criminal, para que nós possamos ter ideias inovadoras a fim de recolocar nos trilhos do garantismo penal esse bonde descarrilhado que é o Tribunal do Júri. Os problemas são inúmeros. E o primeiro, e talvez principal deles, é a aplicação do indúbio pro societate na fase da pronúncia. Essa é uma plateia heterogênea, me parece que tem acadêmicos do primeiro ao último período. Mas o rito do júri, para que todos possam entender, é um rito que a doutrina chama de rito escalonado, bifásico. Existe uma primeira etapa que tramita perante o juiz togado, é o chamado judicium accusationis, ou fase de formação da culpa, na qual o magistrado preside a instrução e os trabalhos se dão perante um juiz togado, monocrático. É um rito igual aos demais, muito parecido com o rito comum ordinário até a fase da pronúncia, salvo pequenas diferenças, como, por exemplo, a ausência de previsão legal do 402 do Código de Processo Penal. Mas isso, enfim, é apenas para que vocês possam entender. Existe o judicium accusationis, que tramita perante o juiz togado, e existe o judicium causa, que é o júri propriamente dito, é a cerimônia, é aquela solenidade que ocorre perante o tribunal do júri. Entre essas duas etapas existe aquilo que se chama de fase da pronúncia, em que o magistrado tem 4 alternativas a seu dispor: a pronúncia, a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação. Em última análise, o magistrado vai verificar se existem elementos para mandar o réu a júri popular ou não. E é aqui que se situa o problema. A doutrina e a jurisprudência convencionaram que nesse momento, quando o magistrado, depois de superada a fase da formação da culpa, depois de encerrado o judicium accusationis, as testemunhas foram ouvidas, as partes produziram suas provas. Nesse momento, quando o juiz vai decidir se manda o réu a júri popular ou não manda o réu a júri popular, a doutrina convencionou que, na dúvida, ele tem que agir como Pilatos, lavar as mãos e mandar o réu aos chacais da opinião pública. Mandar o réu a júri popular. Esse é o grande problema. Porque o indúbio pro societate não ocupa, não tem respaldo, não tem alicerce, não tem base em nenhum dispositivo do nosso ordenamento jurídico. Nós precisamos resgatar o indúbio pro réu para a fase da pronúncia e exorcizar de uma vez por todas esse fantasma que insiste em assombrar a nossa jurisprudência. Eu não vou me aprofundar aqui nos motivos pelos quais, tecnicamente, se deve adotar o indúbio pro réu e não o indúbio pro societate. Lanço aqui como aquele que lança uma semente em solo arado, na esperança de que possa germinar e dar frutos para vocês essa reflexão. Nós precisamos resgatar o indúbio pro réu para a fase da pronúncia. O magistrado, na dúvida, não pode lavar as mãos. Existe uma alternativa fantástica para isso, que é a impronúncia. Para aqueles que acham que absolver sumariamente seria muito, o que
o que é um absurdo. Na verdade, se o cara tem dúvida, ele tem que absolver, mas para aqueles que acham que é muito absolver sumariamente, impronuncia o réu. Porque o legislador é muito claro em estabelecer no Código de Processo Penal que o juiz só pode pronunciar quando ele está convencido de indícios de autoria e prova de materialidade. Ora, convencimento não é dúvida. E, portanto, se ele está com dúvida, impronuncia o réu. Por que a impronúncia é uma solução intermediária, menos favorável do que a absolvição sumária, mas também não tão nociva quanto a pronúncia? Porque a impronúncia não faz coisa julgada material, faz preclusão pro judicato. Dito de outro modo, trocando em miúdos, o réu que é impronunciado não significa que ele esteja absolvido. O réu que é impronunciado não significa que ele seja inocente. O réu que é impronunciado significa apenas e tão somente que o seu processo vai ficar em stand-by. Para lá. Eu não posso mandar esse cara a júri popular. Não estou dizendo que ele é inocente, mas não dá para mandar ele a júri. Vamos impronunciar. Mas se a acusação me trouxer elementos novos de prova que me convençam, aí eu mando ele a júri popular. Perfeito. E isso vai acontecer de modo indefinido até que ocorra a extinção da punibilidade. Pela morte do agente, pela prescrição, ou coisa que o valha. Mas não dá para lavar as mãos e mandar o réu a júri popular. Na dúvida. Professor, então o senhor está querendo me dizer que o réu só pode ir a júri popular quando, pelos critérios da justiça togada, ele seria condenado? É isso mesmo. Ele só vai a júri popular quando, pelos critérios da justiça popular, da justiça togada, ele seria condenado. Aí nós entendemos o júri como uma chance a mais de quem sabe ser absolvido. Condenação injusta não vai existir, porque já passou pelo filtro de racionalidade do Poder Judiciário. Está lá. Agora, a absolvição, ele ganha uma chance a mais de quem sabe ser absolvido. Por isso que o júri não vai precisar fundamentar sua decisão. Por isso que nós vamos ter a desnecessidade de fundamentação das decisões como uma conquista, como uma garantia do réu. Professor, mas ele vai chegar condenado já. E alguém tem dúvida que ele chega condenado? O júri, ele é um ambiente hostil para o réu. Se não, vejamos. Você chega no plenário do Tribunal do Júri, vai aqui no Centro Cívico, entra ali naquela atmosfera, aquela carga pesada. O mundo parece que está nos ombros da gente. Entra ali e você vai ver um crucifixo enorme lá na frente. E embaixo do crucifixo você olha, está o magistrado. Aquela carga de simbolismo, as pessoas falando em latim, as pessoas usando vestes talares, becas, togas, e você vê isso e você é bombardeado com esses símbolos que calam fundo na sua percepção. Você olha, o Cristo está lá crucificado, embaixo dele está o magistrado. Bom, nesse eu posso confiar. Beleza, até aí tudo bem. À direita de Deus Pai está o promotor de justiça. Embaixo da cruz, meio de ladinho, mas vai. Do outro lado, não raro cercado de polícia, está a defesa. Essa mobília do Tribunal do Júri, inclusive, é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Conselho Federal da OAB. Nós precisamos rever isso. O sistema adversarial pressupõe que os debatedores ocupem assentos em posição equidistante à do magistrado. Ah, mas professor, isso é bobagem, isso é frescura. Até num tribunal togado não é. Muito mais razão teria para ser no Tribunal do Júri, como é no sistema americano, que é um sistema adversarial de partes que ficam e ocupam tribunas lado a lado em relação ao magistrado. Mas vamos lá. Vamos prosseguir
na nossa análise, e agora eu vou ser um pouco casuísta, porque é difícil, o tema é muito amplo, tribunal do júri. Então eu pensei aleatoriamente, pensei por amostragem, alguns temas que eu acho que são importantes a gente pensar. Primeiro tema, vamos lá. O júri sem a presença física do réu. Júri sem a presença física do réu. Até 2008, não poderia ocorrer júri sem a presença física do acusado no plenário do tribunal do júri. Ele tinha necessariamente que estar lá. Aí o que acontece? A doutrina, de um modo geral, e houve uma reivindicação acadêmica nesse sentido, de que não fosse necessário expor o réu ao constrangimento, ao vexame público, que muitas vezes é um julgamento perante o tribunal do júri. Então, houve uma reivindicação no sentido de que pudesse ocorrer o júri sem a presença física do acusado, para não ter que expô-lo, para não ter que constrangê-lo, para não ter que humilhá-lo. Então, se o réu quiser, ele pode não comparecer. Essa é a ideia da lei. Tanto é assim que as hipóteses de júri sem a presença física do réu são duas previstas em lei. O réu que é intimado não comparece, presume-se que ele não quis comparecer, porque afinal de contas ele foi intimado. E a segunda hipótese é o réu preso, intimado regularmente, subscreve uma carta de intenção junto com o seu advogado, isso é importante, dizendo, olha, não quero comparecer. Perfeito, o júri não vai ocorrer nessas hipóteses. O júri vai ocorrer e o réu não vai precisar comparecer nessas hipóteses. Réu solto, intimado não comparece, segue o baile. Réu preso, intimado, subscreve carta de intenção com o seu advogado, segue o baile. Essa é a ideia. Aí, Jeffrey, o que os caras têm feito? A interpretação às avessas. Ou seja, não é garantia do réu, se quiser, não comparecer ao seu julgamento. É garantia do Estado processar o réu ausente. Aí processa o réu ausente. Mas não é essa a ideia, é a face oposta da moeda. Os caras estão lendo ao contrário o troço. Não é garantia, é garantia do réu, se ele quiser, não comparecer ao júri. E não garantia do Estado, se quiser processar o réu ausente. Eles estão processando e julgando réus foragidos, que muitas vezes foram citados por edital no começo do processo, foi nomeado um defensor público, porque se interpretou que ele estava fugindo do escopo e da aplicação da lei penal, então nomeia-se um defensor público, ele foi pronunciado, não foi intimado às vezes pessoalmente da pronúncia, porque está em local incerto e não sabido, e ele vai a júri e é processado, mesmo assim. Então veja, é preciso aqui eu acho que mudar a hermenêutica que tem se feito a respeito do júri sem a presença física do réu. O segundo ponto que eu gostaria de abordar com vocês, como é que está o tempo aí? Está tranquilo. Eu comecei com 21. Que horas? Pode. Se deixar eu aqui, vocês não saem. Segundo ponto que eu quero abordar com vocês, eu não vou massacrar, não. Eu vou falar mais 16 que pode pra gente não canta. Tem mais 72 pontos. Tem mais 70. Não, 1, 2. Eu vou falar mais 4 pontos. 4? 3. O segundo ponto, esse é rápido. O segundo ponto é o número de jurados. Número de jurados. O projeto PLS 156, o projeto de lei que prevê a mudança do código, ele originariamente foi concebido para se alterar o número de jurados de 7 para 8 jurados. Eu acho interessante essa ideia, porque você tendo um número par de jurados, 8 jurados, a defesa continua com o desafio, a missão de ter que convencer apenas 4. Porque dando 4 a 4 empata na dúvida pro réu. Então a defesa continua
com o desafio de ter que convencer apenas 4. Com a vantagem adicional de que convencer 4 de um universo de 8 é mais fácil do que convencer 4 de um universo de 7. Então, ponto para a defesa. A acusação vai ter que convencer no mínimo 5. Existe um outro ponto aqui de ordem de política criminal. Essa alteração para aumentar o número de jurados de 7 para 8 retrocedeu, voltou agora na tramitação do projeto de lei, voltou para 7. Mas ainda a respeito dessa questão do número de jurados e do score necessário para a condenação, tem-se dito, tem havido muita reivindicação da doutrina no sentido de que para condenar alguém perante o tribunal do júri teria que ser como é no sistema americano. Ou seja, teria de haver unanimidade, somente 7-0, ou no caso dos Estados Unidos, 12-0, é que condena. Eu acho que é isso mesmo e a gente tem que colocar isso como uma utopia a ser perseguida. O problema da utopia como diria o Galeano, ela se situa no horizonte, você caminha 2 passos em direção a ela e ela se afasta 2 passos de você. Você sabe que nunca vai alcançá-la, mas ela serve para que você continue caminhando. Então, enquanto a gente não alcança a utopia, até porque seria uma ruptura muito grande com a nossa tradição, eu acho que talvez fosse interessante nós cogitarmos a hipótese de uma maioria qualificada. Conversando com o Cristiano Fragoso, que é neto do professor saudoso professor Heleno Cláudio Fragoso, o Cristiano que me suscitou essa ideia, me provocou isso, eu achei fantástico. O Cristiano falou, olha, talvez uma maioria qualificada fosse interessante. 4-3 é uma maioria desqualificada. Porque 4 é apenas 1 a mais do que 3. 4-3 é uma maioria desqualificada. 5-2, aí poderia condenar. Porque 5 é o dobro de 2 mais 1. Aí você, a partir de 5-2, você poderia condenar. 5-2, 6-1 ou 7-0. Agora o 4-3 não dá para condenar. Seria uma maioria desqualificada porque revelaria uma dúvida no colegiado. Talvez seja algo a ser pensado. Seja algo a ser meditado, até nós alcançarmos lá a utopia. Esse talvez seja um primeiro passo rumo à utopia que se situa lá na frente, que é o melhor, que é exigir de fato a unanimidade. Um único voto que fosse para absolver já seria suficiente para revelar a dúvida. Causando talvez, quem sabe, Haroldo, o protesto por novo júri. Aboliram o protesto por novo júri. Porque o protesto por novo júri antigamente tinha, antes de 2008, o critério matemático do quantum de pena. Se o réu fosse condenado a pena superior a 20 anos, protestava por novo júri e ia novo júri. Mas o legislador não pensou que talvez o protesto por novo júri fosse uma importante ferramenta para os júris em que não houvesse unanimidade. Ou que houvesse uma maioria desqualificada. Seria interessante nós cogitarmos poderíamos chamar de protesto de infringência, né? Pelos embargos infringentes, né? Poderíamos dar essa nomenclatura. Algo a ser pensado. Próximo ponto, é o terceiro, falta esse mais um. Réplica e tréplica. Olha só o que aconteceu de 2008 para cá. Em 2008, veja, para explicar para o pessoal que ainda não teve essa aula em processo penal. Durante o júri existem debates. Antes de 2008, como é que funcionava? A acusação falava por 2 horas, a defesa falava por 2 horas. Aí, se a acusação quisesse, a acusação poderia se valer da réplica, e daí falava por 30 minutos. E depois a defesa fazia a tréplica e falava por mais 30 minutos. Isso antes de 2008. De 2008 para cá, o que o legislador fez? Ele diminuiu o tempo dos debates iniciais e aumentou o tempo de réplica e tréplica. Inicialmente, agora a acusação fala por 1h30 e a defesa fala por 1h30. Depois, se a acusação quiser, ela pede a réplica e fala por 1 hora.
e a defesa então vai ter a tréplica por mais outra hora. Isso é um problema para a defesa. Porque diminuir o tempo dos debates iniciais e aumentar o tempo dos debates finais prejudica sobremaneira a defesa. Por quê? Porque o advogado de defesa, quando comparece no plenário do tribunal do júri, ele não sabe se ele vai fazer uso da tréplica. Só vai existir a tréplica se a acusação for a réplica. Então a defesa, até por um desencargo de consciência, é obrigada a abrir a caixa de ferramentas e esgotar o seu arsenal de argumentos já nos debates iniciais. E ela vai ter menos tempo para fazer isso, agora é só 1h30. Então a defesa vai ter que esgotar o seu arsenal de argumentos já nos debates iniciais. E a acusação vai ter um tempo muito maior agora para rebater, refutar os argumentos da defesa do que tinha antes. Ah, professor, mas depois a defesa vai ter a tréplica. Sim, vai ter a tréplica. Mas a tréplica, inevitavelmente, é sempre repetitiva e enfadonha, porque você já falou tudo que tinha que falar nos debates iniciais. A tréplica é sempre improvisada. A tréplica é sempre improvisada. E você fica à mercê da estratégia da acusação. Se a acusação vai à réplica, tem tréplica. Se a acusação não vai à réplica, não tem tréplica. Então o que eu acho que nós deveríamos ponderar? Que não existisse réplica e tréplica. Bota lá 3 horas para a acusação falar e 3 horas para a defesa falar e ponto final. E não tem réplica e tréplica. Ah, professor, mas daí a acusação não vai poder refutar os argumentos da defesa? Não vai. É a regra. Por quê? Porque é assim que tem que ser, não. Não é a acusação que tem que refutar os argumentos da defesa. A defesa sempre fala por último, e é assim em todos os ritos. E com muito mais razão tem que ser no tribunal do júri. Porque o tribunal do júri está no artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Não é por outra razão que a linha A é a plenitude da defesa, que é mais do que a simples ampla defesa. A plenitude da defesa é muito mais robustecida em se tratando de contraditório, em se tratando das garantias individuais. Eu vou me encaminhar para a conclusão. Eu entendo que todos nós que estamos aqui entramos na faculdade procurando, buscando, almejando justiça. A gente entra na faculdade querendo justiça. E a gente sai da faculdade se autoproclamando os paladinos da justiça. Seremos promotores de justiça, juízes que distribuem justiça, advogados que peticionam em busca de justiça, delegados de polícia que investigam crimes em busca de justiça, mas nós mal paramos para nos perguntar muitas vezes o que é essa justiça que nós tanto professamos? Do que é feita essa força motriz deflagradora das nossas atividades enquanto reserva ética de um vir a ser? O que é a justiça? E o que acaba ficando para a gente é um velho lugar comum enunciado pelo poeta romano Simônides, que foi recolhida pelos gregos, de que justiça seria dar a cada um o que é seu. Dar a cada um o que é seu. E lendo Platão, a gente percebe na República que se justiça for dar a cada um o que é seu, nós daremos aos amigos a amizade e aos inimigos a inimizade. E se existe uma coisa que definitivamente não combina com a noção de justiça, é essa parcialidade, essa tendenciosidade que nos faz privilegiar uns, no caso os amigos, em detrimento de outros, no caso os inimigos. Tanto é assim que João Mangabeira, na sua famosa oração do Paraninfo, dizia: se justiça for dar a cada um o que é seu, desse ao pobre a pobreza, a miséria ao miserável e a desgraça ao desgraçado, porque esse é o seu de cada um. Desse a injustiça ao injustiçado, porque esse é o seu dele. E nós continuamos repetindo que justiça é dar a cada um o que é seu. Muito se discorreu a respeito do conceito de justiça. Kelsen tem um livro, A Ilusão da Justiça. Chaim Perelman dissertou a respeito da justiça.
muitos John Rawls, muitos jusfilósofos discorreram sobre o que é a justiça, mas foi num precioso tribuno brasileiro de meados do século passado que eu encontrei uma fórmula interessante para o conceito de justiça. Carlos Araújo Lima, ele dizia: se você me perguntar o que é a justiça, talvez eu não saiba lhe responder sob a fórmula de um enunciado pronto. A justiça é isso, porque a justiça é a projeção estética de um vir a ser. Eu não sei o que é a justiça, mas eu consigo perceber a justiça, tanto quanto eu percebo e sinto o amor sem saber defini-lo, tanto quanto eu sinto o ódio sem saber conceituá-lo, porque a justiça cabe mais no coração do que na cabeça, cabe mais no sentimento do que na ideia, porque se existe um sentimento que mais se assemelha ao sentimento de justiça, como diria o ministro Evandro Lins e Silva, de saudosa memória, é o sentimento de misericórdia, de compaixão para com o outro. O outro tira de mim a certeza que tenho de mim mesmo. Nós não concebemos mais o outro como o outro, mas sim como reflexo narcísico da nossa própria personalidade. E é esse sentimento de misericórdia que cabe mais no coração do que na cabeça, que mais se assemelha ao sentimento de justiça. E conclui Carlos Araújo Lima, porque quando o Criador terminou de construir o mundo, ele chamou um conselho de 3 anjos, e o primeiro anjo disse a Deus que guardasse a chave da justiça no mais alto dos montes. O segundo anjo recomendou a Deus que guardasse a chave da justiça no mais profundo dos buracos. E o terceiro anjo disse a Deus que guardasse a chave da justiça nas fossas abissais dos oceanos. Mas Deus, que a tudo sabe, não guardou a chave da justiça nem nas alturas, nem nas profundezas, nem tampouco nas águas. Ele resolveu guardar a chave da justiça num lugar que estivesse sempre ao nosso alcance. Então ele guardou a chave da justiça no nosso coração. Meus amigos, eu espero que esse nosso encontro tenha sido muito proveitoso. Para mim o foi. Muito obrigado.